Dip me in your smooth waters. I go in as a man with many crimes. Come up for air as my sins flow down the Jordan. Oh, I wanna come here and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. Take me to your river. I wanna go. Oh, take me to your river. I wanna know. I wanna know, wanna know, wanna know. Wanna go, wanna go, wanna know. Wanna know, wanna know, wanna know. Wanna go, wanna go, wanna know. Wanna know, wanna know, wanna know. Ooh, oh, oh, take me to your river. I wanna go. Lord, please let me know. Take me to your river. I wanna know. Somewhere, baby, it's part of me, part from me. You're laying waste to Harlem. You fucked it, friend, it's all it said. It struck the street. You're in Milwaukee. Egy, kettő, testing, testing, testing. Okay, friends, we are starting the afternoon session, so welcome Ok, back. amigos, vamos dar início à nossa sessão aqui da tarde, então tomem seus assentos no salão aqui de Budapeste, e cada vez mais pessoas estão chegando aqui, e bem-vindos a todos aqui que estão no Zoom também. Agora temos sessões muito interessantes, fizemos a nossa socialização, agora teremos algumas outras conexões e já estamos prontos para ter os nossos keynotes de hoje. Teremos 3. A primeira, né, é a Cristiane, que vai falar sobre novas histórias de amor, poder e propósito. A Cristiane é uma empresária experiente, consultora internacional de negócios, e está seguindo o próprio propósito, que é a unificação de amor e poder. E a Cristiane
também fala de histórias e quer abraçar a liberação e várias outras histórias. E essa experiência fez com que ela escrevesse o livro New Stories of Love, Power and Purpose, com o mesmo título da palestra que vai fazer hoje. Então, hoje ela vai falar sobre o que ela explora no próprio livro e vai convidar vocês a participar dessa jornada do que é possível quando a gente unifica o amor e o propósito e o poder, né? Então, com isso, Cristiane, você tem a palavra. Obrigada, Bence. Então, deixe-me só rearranjar as coisas aqui um pouquinho. Esse é um momento muito vulnerável para mim, porque no meu livro, isso me levou a uma jornada que me trouxe a reexperimentar e repensar grande parte da minha vida e de crenças da minha vida. E hoje é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso dessa forma. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Novas histórias de amor, poder e propósito. Gostaria de começar com uma citação que já ouvimos aqui neste evento. Ah, tá vendo? Perdão, só um momentinho, pessoal. É quando a gente tenta as coisas, né? Elas funcionam, aí depois acontece isso. If need be, I can share it from here. De repente eu posso compartilhar daqui, Let's get that working first if we can. mas vamos tentar fazer com que funcione antes. So I have to go back into presentation mode here. Still not there? No. Now I have there what should be here and here what Eu should tenho be lá o que deveria estar aqui e aqui o que deveria estar ali, mas enfim. Oh, yeah. Thank you for your patience. So, Obrigada pela paciência de vocês. we already heard this quote. Bem, então já ouvimos essa citação aqui do lindo discurso da Kátia. O poder sem o amor é imprudente e abusivo, e o amor sem poder é sentimental e anêmico. E já ouvimos também quem disse essas palavras, que foi o Martin Luther King Jr., e é interessante que isso foi num discurso que ele fez em 1967. O título do discurso foi Para onde a gente vai daqui? Né? E isso foi 10 meses antes dele ser brutalmente assassinado. E hoje, 55 anos depois, a história que temos sobre o poder, e nós como humanidade desenvolvemos isso ao longo dos milênios, ainda está mostrando a sua cabeça feia, criando destruição o tempo todo. E a história que a gente conta para a gente mesmo a respeito do que é o poder. O cerne que nos permite, como seres humanos, de se comportar de uma maneira que seja horrível e que destrua a vida. A história do poder está enraizada, né? É a raiz de todo trauma, seja individual, intergeracional ou trauma coletivo. Todo trauma está enraizado no poder acima da história. O trauma é criado quando algo tem poder sobre mim e eu me sinto impotente para evitá-lo. Esse é um ponto muito importante. Todo trauma está enraizado nessa história, na maneira como nós definimos, na maneira como nós retemos o poder.
E pessoas como Gabo Maté, que eu teria satisfação de escutar depois, e o Thomas Uber, o Peter Levine, eles estão fazendo trabalhos lindos para fazer com que a humanidade conheça e saiba mais a respeito do trauma. E as consequências, agora que estão começando a ser mostradas. O Thomas Uber, por exemplo, é outra pessoa que faz um trabalho muito importante ao nos fazer enxergar que trauma nós estamos tendo em todo o mundo e nos nossos corpos. E, novamente, isso está enraizado na história que nós contamos a nós mesmos a respeito do que é o poder. Então, para ter esse poder, nós precisamos contar a nós mesmos que nós estamos separados uns dos outros. Então, essa é uma outra história que nós criamos, que estamos separados uns dos outros. Nós estamos separados da natureza, nós estamos separados, porque se nós nos sentirmos separados, aí nós podemos decidir exercer o poder de uma maneira forçada sobre outra pessoa, outra coisa. Se a gente não acreditasse nessa história de separação, nós saberíamos que o que eu faço para você, eu estou fazendo para mim mesma também, né? Eu estou fazendo para o corpo da Terra, e eu estou fazendo para mim mesma. Então, eu tenho que acreditar que eu sou separada de você. E aí, dessa maneira, eu posso começar a definir histórias que legitimem o poder sobre, né? E essa dinâmica que a gente tem na nossa cultura, no mundo inteiro. Essa história do poder sobre está totalmente enraizado em todas as sociedades, eu diria, né? De uma maneira generalizante, né? Em todo mundo. Então, eu tenho trabalhado no mundo da organização já há 3 décadas. E a organização, no final das contas, é uma história de poder. Você cria sua carreira, você compete, você é mais rápido, você é melhor, você é mais inteligente, você tem uma melhor educação, né? Essa é a história das empresas, né? Do mundo corporativo. Como é que a gente faz o trabalho? É uma história de poder sobre alguém ou alguma coisa. Então, depois disso ter ficado um pouco claro para mim, eu comecei a procurar alternativas. E eu aprendi sobre a auto-organização. Então, aproximadamente 12 anos atrás, eu comecei a explorar as possibilidades de mudar a maneira através da qual nós trabalhamos pela auto-organização. E essa mudança é uma mudança de contar uma história diferente de poder. E é realmente interessante saber quanta resistência nós experimentamos e nós vemos quando somos desafiados no nosso sistema de crenças. E é por isso que essa mudança para a auto-organização é tão difícil para tantas pessoas. Isso acaba virando uma resistência e um medo, porque é uma mudança de perspectiva muito grande pela qual precisamos passar. E quando eu comecei a experimentar essa resistência, eu fiquei interessada em ver como nós podemos ultrapassar isso. E claro, pensando no meu propósito, que o Benci já falou, né, que seria a unificação do amor e do poder, como é que a gente pode mudar essas histórias? Como é que a gente pode simplesmente começar a dizer para nós mesmos uma nova história, contar uma nova história para a gente mesmo, para que a gente não tenha que entrar nessa resistência e medo, e sim uma energia que faça com que a gente tenha outros padrões de comportamento. E com o tempo eu comecei a ver que é possível. A gente pode fazer isso. O que a gente precisa é acreditar e ousar acreditar no que o Martin Luther King viu tantos anos atrás. Uh, sim. Perdão, para todo mundo que está online, o ar-condicionado foi ligado aqui, todo mundo sentiu esse ventinho, mas enfim. O Martin Luther King, muitos anos atrás, viu a combinação, a conexão entre o amor e o poder. Então, nós podemos ousar a enxergar de uma maneira diferente se a gente vir que o amor e o poder não são e ou, não são opostos. Não há uma polaridade aí. Eles são, de fato, dois lados da mesma moeda. Eles são unidos e inseparáveis.
Que história, né? É claro que tudo depende de como nós definimos o amor e como nós definimos o poder. Então, a minha busca continuou, pensando, né, qual é a história que nos permite pensar, né, algo que a gente possa ter no nosso sistema de crenças. Então, levada pela pergunta, o que se torna possível quando agimos do amor e poder unificados a serviço do propósito e para o mundo mais do que humano? E é claro que o propósito surgiu aqui e surgiu também na minha prática, que eu tenho uma prática espiritual de escrever, né, um diário. E isso estava integrado porque era parte tão importante dessa jornada e acabou surgindo ali também. E essas perguntas longas, tem muita palavra ali, né? Mas cada palavra, novamente, tem uma história ancorada nela. Então, no meu livro, eu descrevo como essa história evoluiu. E eu não tenho tempo aqui para contar a história inteira para vocês, mas me permitam apresentar as bases dessa história, que no final acabaram criando uma figura completa, né? Começando com o propósito. Então, nós tivemos uma conversa muito legal hoje, na hora do almoço, falando sobre propósito, e essa palavra sendo uma palavra na modinha aí, né, nos negócios. E eu só gostaria de garantir aqui que eu não estou falando disso, tá, pessoal? Eu não estou falando a respeito de uma palavrinha aí que a gente encaixa para melhorar a produtividade ou lucro, ou seja o que for. Não, quando eu falo de propósito, eu quero falar da razão pela qual estamos aqui hoje, né? É o nosso propósito individual. E a história que apareceu para mim é que o nosso propósito mais elevado é explorar o potencial da nossa alma. Nós estamos aqui para explorar e incorporar, encarnar, né, o potencial da nossa alma, de modo que o próximo passo agora é o que é alma? E eu gostaria de me referir a pessoas maravilhosas que me inspiraram, né, além de várias outras. Mas uma delas é Rupert Spira e Bill Plotkin. E você realmente aprende com essas pessoas maravilhosas que têm estado nas próprias jornadas. Tem alguma coisa errada aí. Ok, então a nossa alma se expressa em todos os níveis da vida, em todos os níveis do nosso ser. E ela se revela para nós através da voz da nossa alma, do nosso conhecimento interno, da nossa sabedoria interna. A gente tem muitos nomes para isso. Eu tento utilizar uma terminologia que seja facilmente acessível para todos, né, com a maior parte das perspectivas possível. Então, o nosso propósito é explorar e encarnar o potencial da nossa alma. E a nossa alma se revela a nós mesmos através da voz da nossa fonte, da nossa sabedoria interna. A gente pode aprender a realmente ouvir e escutar e confiar na voz da nossa sabedoria interna. Há práticas que nos permitem fazer isso, para estar em comunicação, para ouvir a isso. Então, se nós nos tornarmos cientes desse propósito, a gente precisa se sentir empoderado para fazer isso. Precisamos ter essa força autêntica para expressar nosso potencial. Então, o que é o poder? Se não é o poder, né, essa história de poder que destrói tudo que a gente sabe que existe em tantos contextos, deixe-me oferecer uma história para vocês. O poder é a energia que nos permite a autorrealização. O poder é a energia que nos permite explorar e expressar e encarnar o potencial da nossa alma. E o poder é a energia de tudo que está vivo para chegar à autorrealização. É um fenômeno natural que está ali para todos nós, para tudo que está vivo. E eu gostaria de me referir a um artigo da Marilyn Hamilton, maravilhosa, que fez um workshop hoje de manhã e que me deu
muitas palavras para poder expressar o que eu aprendi na minha jornada. E nesse artigo, né, que o Gabriel prometeu colocar ali no chat, se vocês quiserem aqui na sala também terem acesso a isso, eu posso passar para vocês depois. Ela identificou na história dela o poder ele é baseado na dominação. Já o poder com é baseado no relacionamento. E o poder como, ele é baseado na consciência. Então, deixe-me convidar vocês, só por um momento, a se sentar bem confortavelmente, se vocês puderem. Coloquem a mão direita e deixem ela livre, né? A gente fez um pequeno exercício assim ontem, né? Ontem à noite. E aí coloquem a mão direita no terceiro chakra, que é o chakra do poder. Fechem os olhos e deixe-me dizer algumas palavras para vocês. Por favor, todo mundo que estiver conectado online, façam a mesma coisa. O poder em mim, o poder no outro, o poder em todos, o poder como. E quando vocês tirarem a mão do seu plexo solar, pensem na palma da mão, olhem para ela e sintam a energia. O poder é o fenômeno natural que está à disposição de nós. Está disponível, ele segue, ele percorre a gente, está em nós, está em todos. É o poder como. Então, onde é que entra o amor nisso tudo? A história do amor que veio de mim, e novamente muito disso também está muito inspirado em Paul Tillich, que na verdade foi a pessoa que aconselhou o Dr. Martin Luther King. Ele foi o orientador do doutorado dele. Ele diz que o amor é a energia que conecta tudo. Tem tantas definições de amor, né, que a gente encontra, e todas dizem respeito às nossas emoções humanas, né, amor por nós mesmos, pelos demais, e tem essa conversa, né, de você está apaixonado ou não apaixonado, né, que em inglês é in love ou out of love, e tem um aspecto disso. Mas para a minha jornada e a minha história, o amor se tornou muito maior do que isso. O amor é a energia que conecta tudo. O que nós começamos a reaprender é a conexão de tudo. O amor é a interconexão, o amor é a interdependência, o amor é a unidade que é. Então, eu gostaria de convidar vocês ao próximo exercício. Vamos lá, com a mão esquerda, coloquem a mão esquerda no coração, no chakra do coração, e fechem os olhos. Love in me. O amor em mim, o amor nos outros, o amor em tudo, o amor como. Thank you. Let me recapture. Obrigada. Agora, falemos novamente da história à medida que ela se formou em mim e como as peças se encaixaram como num quebra-cabeças. Em primeiro lugar, estamos todos aqui por um motivo. Eu acho que para a maior parte de nós, isso não é novo, né? Não é uma novidade. A razão está ancorada na nossa alma. Se vocês quiserem o território da alma no domínio de todo ser e de se tornar, o nosso propósito é encarnar e expressar isso. E para fazer isso, a gente tem poder. A gente tem o poder como a energia da autorrealização do nosso propósito. E a gente faz isso com amor, na medida em que estamos conectados, interconectados e interdependentes através do amor como. É assim que a gente age a serviço do propósito,
através do amor unificado e do poder unificado. Então, voltemos agora para a pergunta do que se torna possível quando você age a partir do amor e do poder unificados. Então, deixe-me convidar aqui vocês a uma jornada um pouquinho mais longa, para voltar novamente numa posição em que vocês se sintam confortáveis, tá? Com as duas mãos livres. E deixe-me convidar vocês novamente a colocar a mão direita no plexo solar, né, no seu chakra de poder, e a mão esquerda no coração de vocês. E eu convido vocês a fechar os olhos. Sintam a energia por alguns segundos. Now take your left hand and turn the palm Agora, up. tirem a mão esquerda e virem a palma para cima. Coloquem a mão para frente e olhem a palma de vocês. Sintam a energia. Sintam a energia amorosa na palma de vocês. Agora tirem a mão direita e coloquem a palma para baixo. Sintam a energia. E imaginem que vocês estão segurando a mão esquerda com amor e você está segurando o poder do que está próximo a você. E para o lado direito, vocês estão segurando o amor do que está ao lado direito. E essa é a cadeia universal do amor e poder unificados. E se vocês puderem, ao passo que vocês sentem essa pequena pressão, né, o que está formigando aí nas palmas de vocês, deixe-me ler algumas perguntas para vocês. E eu convido vocês a só pegar essas perguntas e absorverem essas perguntas. Quando você age do amor e poder unificados, o que se torna possível nas nossas relações com nós mesmos, com os demais e com tudo? O que se torna possível ao lidar com as consequências da colonização? Supremacia, racismo, desigualdade, injustiça em todas as suas formas. O que se torna possível na maneira como lidamos com a emergência climática? O que se torna possível na maneira como nós criamos os nossos filhos? O que se torna possível na educação e no sistema educacional como um todo? O que se torna possível ao organizar o nosso trabalho no mundo e em todo o campo dos negócios? Deixe a energia unificada fluir. O que se torna possível na assistência médica e em todos os nossos sistemas médicos? O que se torna possível nos sistemas político e judicial? O que se torna possível na nossa economia? O que pode mudar quando a gente age unificando amor e poder? E o que é tão relevante hoje? Quando a gente age com amor e poder unificados, o que se torna possível na criação da paz global? Se eu não falei, né, a pergunta que parece mais urgente para você, vocês podem fazer a pergunta para vocês mesmos antes de eu voltar a falar aqui. A lista certamente é interminável. As possibilidades que aparecem quando nós imaginamos
que agimos com amor e poder unificados a serviço do propósito e num mundo que é mais do que humano. E nós fazemos todas essas perguntas e ainda assim não sabemos. Então, vamos tentar pensar nisso, né? Nessa liberação, nessa vastidão, nessa liberdade de não saber. Nós não sabemos, eu não sei, vocês não sabem, nós não sabemos. Mas há uma maneira de explorar isso. Eu gostaria de voltar para aquele slide, porque nós só podemos aprender como isso é possível ao experimentar com um desconhecido. Então, deixe-me fazer um chamado para vocês. E é por isso que eu decidi escrever o meu livro, na verdade. Juntemo-nos à comunidade global. A gente precisa só entender que o amor e o poder são facilmente conectados e nós podemos facilmente deixar isso fluir por nós, pelos demais e por tudo. E aí nós podemos fazer todas essas perguntas e mais perguntas ainda que eu trouxe aqui hoje. Façamos isso juntos. Exploremos essas perguntas globalmente. Tenhamos um espaço para o desconhecido e para o surgimento do que pode surgir nesse espaço. Tudo que a gente pode fazer é experimentar, fracassar, aprender, permitir o surgimento de mais coisa, ir para o próximo experimento, e a gente pode fazer isso juntos, passo a passo, agindo desse amor e poder unificados. Então, que nós possamos co-criar essas novas histórias juntos, com um amor poderoso e com um poder amoroso. É possível. Eu experimentei isso, as mudanças que isso pode fazer em coisas bem mundanas e pequenas do dia a dia, como nós lidamos com nossos parceiros, com nossas crianças, com nosso chefe, com os nossos colegas, e mudanças para chegar até a comunidade. Eu passei por isso, né? Eu experimentei isso. É possível. E eu abordei isso e já coloquei tudo num livro. E o meu livro, eu espero que seja publicado até o final de junho, parece que vai ser. E tem um folhetinho que eu tenho em algum lugar aqui, o Gabriel prometeu colocar o link ali no chat. Vocês podem dar uma olhadinha, fazendo download de uma amostra grátis. E o que me resta dizer hoje aqui é muito obrigada pela oportunidade, obrigada por me ouvirem, obrigada por tudo. Eu tenho um workshop na manhã de domingo e eu vou falar sobre a prática desse diário que me ajudou nessa jornada. Então, espero que eu veja muitos de vocês também. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Muito obrigada pelo seu lindo discurso. Espero que muitos de vocês participem do workshop da Cristiane. Então, agora eu gostaria de apresentar o próximo palestrante, que é o Sean Esborn-Hagens, dos Estados Unidos. E ele vai falar sobre as ciências noéticas integrais, a mente, a realidade e os OVNIs. O Sean Esborn-Hagens é um PhD, líder global na aplicação do pensamento integral. Ele fez contribuições notáveis para os campos da ecologia, coaching, pesquisa, negócios, filosofia e educação. Em 2011, ele lançou o Meta Integral. Em 2018, ele fundou o Instituto de Estudos EXO, que adota uma abordagem integral aos fenômenos anômalos. Ele também atua como presidente do novo programa de mestrado e doutorado em Ciências Noéticas Integrais. O seu livro mais recente é Big Picture Perspectives for Planetary Flourishing. E depois de eu ter lido essa apresentação formal aqui do Sean, eu também gostaria de acrescentar algumas contribuições aqui informais para o Sean, porque o Sean tem sido alguém que carrega aí o bastão, né, para a gente em relação ao movimento integral. Ele criou esse programa de mestrado na Universidade John F. Kennedy, e isso em 2005 até 2010, e ele também criou
uma conferência integral nos Estados Unidos, co-criada com outros pioneiros na área. Ele foi um membro ativo do Instituto, com Ken Wilber. Então, Sean, você realmente é um integralista maravilhoso, líder na educação, e está carregando o bastão aí, o bastião, realmente, está carregando a tocha do movimento. Então, aplausos para o Sean. Olá! Oi, Benci. Que bom estar aqui. Nossa! Que coleção incrível de workshops e palestrantes que vocês reuniram. Eu estou muito impressionado. E como você mencionou, tendo feito conferências nos Estados Unidos, eu sei o que leva para criar um evento assim, né? E você realmente se superou. Isso é incrível. E, sem dúvida, né, eu tiro o chapéu para você e para a Conferência Europeia Integral, que é, de longe, o evento mais importante do mundo integral. Então, estou muito satisfeito de ver como isso se desenvolveu e cresceu nos últimos anos. Então, parabéns. Obrigado, Sean. E deixa eu me perguntar, muitos de nós conhecem você como uma pessoa acadêmica que está trabalhando num ambiente rigoroso da academia, tentando levar uma integral para esse ambiente. E, para os últimos anos, o seu tópico principal são OVNIs, né? Então, muita gente está pensando, tá, o que aconteceu com o Sean, né? Então, você pode falar para a gente o que houve, né, da sua experiência pessoal, como é que você mudou aí para esse tema? Sim, claro. Bem, alguns de vocês talvez podem saber que o Toph Curran e eu criamos um site falando What's up with the UFOs, o que está acontecendo com os OVNIs. A gente lançou isso alguns anos atrás para um lugar onde as pessoas podem aprender mais sobre o tema. E você tem razão, muitas pessoas agora ficam pensando, tá, o que está acontecendo com os OVNIs? Mas elas nem estão pensando nisso, elas estão pensando, o que está acontecendo com o Sean, né? E, olha, é uma longa história, eu vou compartilhar mais na sessão de Q&A que a gente vai ter depois e na apresentação para vocês que quiserem participar depois, mas os elementos básicos são, bem, quanto mais fundo eu fui na minha própria prática meditativa e tradições espirituais, né, eu trabalhei com budismo tibetano e outras abordagens, eu comecei a ter experiências que não se encaixavam tão bem na teoria integral 1.0, digamos assim. E essas experiências realmente expandiram o meu sentido de realidade e o que estava acontecendo. Então, eu comecei a buscar teorias, estruturas que meio que me deixassem entender o que é isso. É claro que a minha teoria integral é para onde eu vou sempre, né? Então, eu tirei muito da teoria integral para poder entender essas experiências e esses encontros. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu comecei a compartilhar essas experiências com outros teóricos integralistas, outros colegas e amigos envolvidos no movimento integral, eles começaram a compartilhar comigo as próprias histórias e experiências nessa seara. E eu fiquei surpreso, porque eu pensei, isso não é algo, né, sobre o qual a gente fala muito na comunidade integral. A gente fala sobre práticas meditativas, ou práticas com ayahuasca, ou somáticas, enfim. Mas não isso, não OVNI, né? Isso meio que estava de fora. Então, quando eu percebi quanto havia esse tabu, né, em relação ao tema, eu comecei a perceber que talvez essa fosse uma oportunidade de ter um trabalho sobre a sombra coletiva, né? E eu pensei, vamos mergulhar isso, vamos explorar o que está acontecendo. E aí, agora, cá estou. Ok, Sean, então vamos lá. Legal. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, então está todo mundo vendo? Ótimo. Ok, então eu vou focar nesse keynote aqui, vou focar nesse programa, né, das Ciências Noéticas Integrais no California Institute for Human Science, e depois, hoje, mais tarde, em outro momento, eu vou falar mais sobre a mente, a realidade e os OVNIs, porque estão relacionados e aí tudo vai se juntar. Então, deixe-me mergulhar aqui. Aqui estou com a minha família, só para dar um contexto pessoal para vocês. A gente foi da Califórnia para o Maine, um ano atrás, aproximadamente. A gente acabou se mudando, em parte devido ao Covid, e é muito legal estar na costa leste. Eu nunca pensei que eu fosse morar aqui, mas é muito bonito. Eu estou fazendo muitas atividades ao ar livre, e eu não vi ainda um OVNI aqui, então estou esperando para que isso aconteça. Então, comecemos agora só falando um pouquinho sobre educação integral, só para dar um pouquinho de contexto para vocês. Muitos de vocês sabem que essa é uma área na qual eu apliquei a teoria integral já há 2 décadas. Nossa, 20 anos, meu Deus, como assim? Enfim. E, né, voltando para quando eu estava fazendo o meu PhD,
no Instituto Californiano de Estudos Integrais, né? Eu estava muito interessado em ver como é que era a educação integral, como é que eram esses programas integrais. Então, algumas coisas para pensar, né, em relação à educação integral. É a melhor das escolas inovadoras, alternativas e tradicionais. É o melhor que reúne tudo, realmente. Então, você tem essa visão integral de tentar reunir as melhores abordagens de muitos tipos diferentes de sistemas educacionais, e isso inclui a transformação não só dos alunos, que também geralmente são o foco da educação, mas também a transformação da equipe, dos professores e administração, de modo que você possa criar um contexto transformativo para todos que estejam envolvidos no processo educativo. Há uma série de livros que foi produzido em relação a isso. Aqui à esquerda nós temos um livro em que eu participei, eu fui o co-editor com Jonathan e Dias, e Jennifer Gidley também é maravilhoso, Jennifer Gidley. E nesses livros, sempre tem esses frameworks, né, essas estruturas, né? Eu criei aqui o lado o que está na esquerda e a Jennifer criou o que está na direita. Eu vou falar sobre mais alguns aqui, alguns esquemas, mas não vou falar tanto, mas esses slides vão ser carregados, né, vão ser enviados para que vocês possam ver com mais calma depois. Mas o que é interessante para mim é, como um arquiteto desses sistemas integrais, do lado esquerdo você tem 4 quadrantes e 3 níveis, e do lado direito você tem meio que 4 domínios e 3 distinções dentro de cada domínio. Então, você está lidando com 4x3, uma abordagem 4x3, né? Os outros exemplos que eu darei a seguir também ilustram isso. E eu vou dizer mais a respeito disso depois. Aqui nós temos outros livros, Edgar Morin, Pierre Ville. Então, tem muita coisa aí na educação integral. Aqui temos mais 2 modelos. E, novamente, basicamente, vocês estão vendo essa matriz de 3x4, né, que estão tentando incluir a maior parte o maior número de elementos possível. Então, eu vejo que isso é muito interessante, vendo que esses 4 modelos distintivos estão mostrando, estão utilizando o modelo 3x4 para tentar ter todos os elementos centrais do que eles consideram a educação integral. Aqui temos um programa do Instituto Península. Eu trabalhei com Marcelo Cardoso nisso, assim como várias outras pessoas no Brasil e no Instituto Integral Brasil, e nós criamos uma plataforma de treinamento online para professores de escola pública que incluem 4 quadrantes e 4 níveis. Então, essa seria uma matriz 4x4, um pouco mais complexa do que os outros exemplos que eu acabei de dar. E aqui está em português, mas você tem corpo, emoções, mente e propósito como os 4 níveis, e em cada um dos 4 quadrantes. Eu estava falando com o Marcelo e parece que ele está online comigo aqui. E eu estava confirmando com ele que 100 mil pessoas e professores passaram por esse treinamento. Ele disse, não, na verdade, desde o Covid, isso explodiu. E houve mais de 250 mil professores públicos do Brasil que passaram pelo programa de treinamento utilizando esse esquema aqui. Eu disse, nossa, que incrível! Então, imaginem, 250 mil pessoas no Brasil, professores de escolas públicas, que passaram pelo processo de aprender esses 4 níveis em cada um dos quadrantes. E, na verdade, eu escrevi um estudo de caso acadêmico sobre esse projeto e eu posso disponibilizar para vocês também. Enfim, tudo isso é só para dizer que eu estou muito apaixonado, né, pela educação integral, tem vários exemplos maravilhosos, e alguns dos elementos estão aí para fazer com que a educação seja integral, e isso inclui esses seguintes princípios. Todas estão listadas também na introdução àquele primeiro livro que eu mostrei para vocês com o Jonathan. Então, seria explorar perspectivas múltiplas, incluir metodologias de primeira, segunda e terceira pessoa, e juntando todos os domínios do self, da cultura e da natureza, tudo isso soa familiar para a gente, combinar pensamento integral, sentimentos experienciais, incluindo insights de psicologia construtiva desenvolvimental, também fazer com que haja transformação profissional e pessoal, utilizar várias maneiras de conhecimento, reconhecer vários tipos de aprendizes e professores, estimulando esse shadow work, trabalho nas sombras, tanto com os alunos quanto com os professores, e também honrar outras abordagens para a educação. Então, como é que é criar um programa que mais ou menos inclui todas essas maneiras de pensar, né, sobre a educação integral? Bem, o Bence mencionou que eu criei o programa de mestrado
na teoria integral, que era online, na Universidade John Canada. Eu também fiz supervisão para o programa de psicologia clínica, e eu fiz aproximadamente isso durante 8 anos, né, saindo do meu próprio PhD, e aí eu saí daquele programa para lançar o Meta Integral. E desde então, eu realmente gostei de entrar no mundo dos negócios, aprendendo a aplicar conceitos integrais, mas eu sinto falta de não ter um lar acadêmico. Eu sempre sonhei em ter um programa de PhD integral. E as pessoas se formando do programa de mestrado no JFK, ao longo dos anos, eu sempre recebo e-mails das pessoas dizendo: tem algum PhD em teoria integral? E, basicamente, eu quase sempre diz que não. Há um programa aqui, outro ali, que tem elementos, mas nada comparado ao que eu acho que é possível. Então, aproximadamente 1 ano e meio atrás, eu comecei a trabalhar com o California Institute for Human Sciences, e eles me apoiaram a criar um novo programa nas ciências noéticas integrais. Então, vou dar uma visão rápida aqui para vocês. E, na verdade, o que eu quero enfatizar é que esse é um programa de pós-graduação que é integralmente desenhado com conteúdo integral, ensinado por corpo docente integral, com alunos integrados fazendo pesquisa integral para poder criar um mundo mais integral. Então, tem muito integral aí, né? Mas a questão é só para dizer que cada aspecto desse programa quer ser uma expressão do integral. E eu acho que essa é uma das coisas que nos diferencia de outras abordagens. Então, deixe-me falar sobre o nome, né, Ciências Noéticas Integrais. Isso se refere aqui. Então, com o integral, a gente tem essa perspectiva de primeira, segunda e terceira pessoa, né? Isso é chave. Isso inclui também perspectivas antigas, modernas, pós-modernas e metamodernas. Tem vários pensadores, né? Incluindo Ken, Roy Bhaskar, Hiroshi Motoyama, que na verdade é o fundador da escola. Ele é um japonês que morreu alguns anos atrás. Ele fez vários trabalhos integrativos maravilhosos sobre o sistema de chakras entre os chineses e os japoneses, e essas abordagens em relação à energia sutis. Temos vários outros pensadores para poder pensar, e tanto inclui o Ocidente e o Oriente, é uma abordagem também do Norte e do Sul, assim como tradições africanas, indígenas. E em termos de noética, noética é uma palavra maravilhosa que nos permite incluir vários conceitos relacionados à consciência, né? A mente, transpessoal, esotérico, filosofia, o paranormal, somático, e a gnose também, o nous, que vem do grego. E aí a ciência, né? O que a gente quer dizer com ciência? Então, a gente fala de métodos misturados, qualitativos e quantitativos, assim como metodologias esotéricas também, incluindo o estudo do paranormal, psi e exoestudos, yoga e pesquisa em energia sutil. E a gente sabe que tem uma escola que trabalha com energia sutil, então é uma área muito forte, a ciência do bem-estar, várias formas de realismo, a sua abordagem formal, já métricas de impacto social que me permitem trabalhar em relação ao trabalho do Meta Integral que eu fiz nos últimos 10 anos com o Meta Impact Framework, e também a ciência do cérebro, né, o estudo do cérebro e da meditação, a neurociência. E nós temos 2 laboratórios no campus que estão em San Diego. Então, os alunos que são locais, eles podem utilizar, ou se você for um aluno online, você também pode utilizar, se você estiver ali, como parte da sua pesquisa de dissertação. Então, um dos laboratórios está focando na ciência da consciência, nós temos muito equipamento, incluindo máquinas de ressonância cerebral, e o outro laboratório também foca na pesquisa de energias sutis. A gente tem vários equipamentos para medir essas energias sutis. Então, os alunos podem combinar o equipamento desses 2 laboratórios para estudar a consciência integral. Então, o objetivo do programa, e é aí que está a carne da coisa, né? Então, a gente queria realmente trabalhar na interseção intelectual de ciência, consciência, incorporamento e, como eu gosto de chamar, de weirdness, né, que é a parada estranha aí. Então, a gente trabalha com filosofia da ciência, a consciência, a anatomia da energia sutil, tradições esotéricas e contemplativas e desenvolvimento humano adulto, e também realidades anômalas. A gente está explorando a interseção dessas coisas. Isso não significa que um aluno tem que estar interessado em tudo isso. De repente, ele pode estar interessado só na filosofia da ciência, e no desenvolvimento adulto humano, ou de repente só em energias solares ou estudos conscientes. Eles podem escolher
quaisquer desses elementos e focar em um deles. Mas como programa, nós estamos criando um espaço acadêmico de pesquisa que explora tudo isso. Também estamos participando de um treinamento avançado no espiritual, esotérico e práticas contemplativas e somáticas, incluindo as energias sutis. Então, essa é uma comunidade de prática em que as pessoas podem, né, professores e alunos, também podem participar das próprias práticas e compartilhar com tudo isso e trazer para a sala de aula. A gente quer promover uma pesquisa de métodos misturada, que seja inovadora. E como é que a gente pode utilizar metodologias quantitativas e qualitativas para explorar esses tópicos de ex-estudos paranormais, desenvolvimentais, filosóficos e contemplativos? Então, realmente quero ajudar os alunos a ter uma pesquisa criativa. E nós também estamos lidando com as grandes questões da vida, que eu acho que estão muito relacionadas à consciência global, que são as perguntas existenciais espirituais perenes, né? Então, quem somos, né? Por que a gente está aqui? Qual é a natureza da realidade? Será que a consciência é primária? Estamos sozinhos? O que acontece depois da gente morrer? Então, essa é uma abordagem científica a estudos conscientes e seria uma maneira de resumir o programa. Então, estamos muito interessados nessas grandes questões e como é que a gente pode explorar tudo isso de uma maneira científica. E, ao longo do caminho, queremos explorar novos modelos de realidade. Queremos explorar energias solares e sutis e entender também vários fenômenos. E esse programa está desenhado para preparar os alunos em várias áreas e várias carreiras. Então, deixe-me entrar em alguns detalhes aqui do programa só para dizer como é que ele funciona. Basicamente, você tem um programa básico de mestrado e doutorado, a gente foi acreditado, então tem várias coisas que a gente tem que seguir, né, para poder manter o nosso credenciamento. Então, ele tem que dar aos alunos uma fundação, né, uma base em tradições filosóficas globais, estudos de consciência e metodologias de pesquisa. Então, tem vários cursos que os alunos têm que fazer, e aí os alunos podem escolher uma concentração, uma ênfase no programa e fazer cursos eletivos de outros programas da universidade. E deixe-me só fazer uma observação aqui. Então, há 3 programas no California Institute for Human Science. Nós temos um programa de saúde integral, que foca no programa, a gente tem a psicologia, que foca na mente, e as ciências noéticas integrais, que focam na consciência, no espírito. Então, realmente, é uma universidade de mente e espírito, né? Você tem um programa de doutorado desenhado para cada um desses, e os alunos conseguem pegar matérias nesses 3 programas. Então, tem muito crossover e tem muito cruzamento entre os programas nesse sentido. E o último passo seria fazer a tese, o projeto de dissertação, se você estiver nesse programa de PhD. Há 2 ênfases no programa, um em estudos anômalos e um outro em Wisdom Design, design de sabedoria. Os alunos não têm que fazer só esses 2, há opções, né? Os alunos também podem promover a própria ênfase, né, em colaboração comigo e com o coordenador do programa, eles podem escolher também. Então, esses estudos anômalos, o objetivo é preparar os alunos a fazer pesquisa em relação ao potencial das pessoas, em relação a experiências anômalas. Então, tem várias dessas experiências, né? E a gente está interessado em ver como é que as pessoas integram essas experiências, como é que elas se transformam depois de ter essas experiências. Depois a gente quer investigar cientificamente essas realidades anômalas através de métodos mistos e olhando a relação entre a consciência e as energias sutis, como 2 pontos de partida primários. E depois explorar também as implicações ontológicas e filosóficas de tudo isso. Tá, então o que isso está nos dizendo a respeito da natureza da realidade? O que isso está nos dizendo a respeito da mente e da consciência? Já essa ênfase, wisdom design, é bem diferente. É mais o que o integral tem feito nos últimos 10 anos, que é criar sistemas informados pelo Social Impact Framework, que tem várias formas de pensar, e como a gente pode atender a pessoa inteira, o sistema inteiro, como é que a gente pode incluir a economia do bem-estar e também impacto social multicapital e design do bem-estar, e nosso entendimento também das energias sutis e da consciência, isso pode informar como a gente vai criar iniciativas de liderança, empresas, projetos comunitários. Então, isso realmente é para ajudar os alunos a se tornarem designers integrais, né, de certa maneira. E a gente tem também essas exigências padrão, né, os cursos, tem muita sobreposição entre os programas de mestrado e doutorado, então se vocês fizerem o mestrado, você
vai acabar fazendo muitas das matérias que são necessárias para o PhD, e aí quando você for fazer o PhD, você tem menos matérias que você vai ter que cumprir, né? Então, uma inclui a outra, de certa maneira. E há várias matérias eletivas, focando nas principais religiões, tradições indígenas, escolas esotéricas, claro, né, a ciência da consciência, filosofia da mente, fenômenos anômalos, experiências extraordinárias, metateoria integrativa para alunos que realmente estão buscando cursos que vão mais a fundo para comparar e contrastar diferentes modelos integrativos. A gente vai acabar mergulhando nisso também, design theory, também sistemas de design of wisdom, modelos de desenvolvimento do adulto, transformação e integração. Eu fico empolgado porque eu quero que os alunos, e há alguns que expressaram interesse nisso, eu quero que eles estudem os correlatos neurológicos de diferentes níveis de desenvolvimento. Então, isso é algo que a gente pode fazer no nosso laboratório. A gente tem máquina de ressonância e as pessoas podem fazer Existence Completion Test ou outras avaliações para ver onde é que as pessoas estão nesses níveis de desenvolvimento, né, para poder pensar. E aí olhar também os correlatos realmente neurológicos, né, que você pode ter através do EEG. Então, as pessoas realmente podem ver a consciência integral, muita coisa que ainda não foi feita. Então, filosofia da ciência, somática e bem-estar. Então, tem muita coisa, realmente, muita coisa que a gente pode ver nos cursos eletivos que a gente vai oferecer. Então, esse aqui é o meu slide de conclusão, mais ou menos, né, pensando, tá, por que é tão empolgante, né, esse programa aí? E eu vou dizer por que eu estou tão empolgada. Bem, em relação ao campo integral, né, ele acaba dando uma legitimidade acadêmica, ele acaba construindo e fazendo mais coisa em relação ao trabalho que eu já fiz no JFK, preenchendo uma lacuna aí, né, a gente costumava ter um certificado integral durante muitos anos, e agora dá mais, e dá aos alunos uma chance de se tornarem praticantes e acadêmicos no tema integral, né, não tem muito lugar onde eles podem fazer isso. E ele também acaba produzindo pesquisa de métodos mistos, né, em relação à consciência integral, vou dar alguns exemplos sobre isso, também faz com que a teoria integral seja mais visível em relação a outros acadêmicos e pesquisadores, ele pode servir também como modelo para vários outros exemplos de educação integral. Ele acaba continuando o sucesso também desse programa anterior que eu acabei de mencionar. Ele dá aos alunos que têm um mestrado, né, uma continuidade pela primeira vez para poder ter um PhD, né, e também um programa de doutorado também visto assim, e o grau, na verdade, e esse diploma é bem acessível, é metade do custo de qualquer outro diploma do California Institute for Integral Studies. E tem uma razão pela qual nós conseguimos fazer isso, né, diminuir bastante o custo. Em grande parte é porque nós não estamos motivados pelo valor que as pessoas vão pagar. A gente tem recursos realmente para poder fazer com que isso seja bem acessível para as pessoas. Eu falei sobre os dois laboratórios científicos. Nenhum dos outros programas integrais, transpessoais e outros programas tem esses tipos de laboratórios. Então, eu acho que isso é um diferencial muito interessante. E também há pelo menos 10 integralistas que aplicaram para o programa. E, né, começando já em outono do ano que vem, a gente também tem vários alunos vindo para o mestrado e para o doutorado, e vai ser um lugar muito interessante para se estar em relação aos que querem obter um mestrado ou um PhD no domínio integral. E é o único diploma no mundo, né, até onde eu sei, que foca nessa metateoria integral, economias, impacto, também da economia integral, assim como o meu novo assunto favorito, que são esses estudos anômalos, incluindo os OVNIs. E para vocês que querem mergulhar mais nessa parte da interseção entre o OVNI, mente e realidade, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde hoje, então vocês podem participar do meu workshop mais tarde. E, como eu digo, né, vai ter uma aplicação integral em relação aos OVNIs, porque traz tantas questões interessantes e desafios, e isso acabou me levando ao meu limite, assim como uma pessoa que aplica a teoria integral, né. Eu já apliquei em coaching, na educação, na ecologia, UFOs has been like a whole nother category. mas aplicar em OVNIs, né, isso tem sido uma outra categoria de complexidade e desafio e insight. Então, com isso, eu terminei, e eu acho que eu tenho mais alguns minutos, e ficaria feliz em ouvir
perguntas ou passar para o próximo apresentador, porque eu sei que vocês têm um dia bem cheio. Então, muito obrigada a todos por estarem aqui comigo. Obrigado, Sean, e parabéns pelo programa. Eu acho que esse é o único programa de PhD disponível no planeta sobre a teoria integral, certo? Então, que bom que você tem isso. E a gente tem também aqui o Raftap, que já está no palco, que está fazendo outro programa integral. Eu acho que também já levou alunos, né, de mestrado da Califórnia. The flag holders for integral Então, vocês realmente são as pessoas que estão segurando forte aí. Então, muito obrigado pela apresentação. E vocês podem voltar às 6 da tarde, no horário local, para saber mais sobre os OVNIs e esse tema que o Sean vai falar depois. Muito obrigado, Sean. Cristiana, please introduce the next speaker. E, Cristiana, por favor, apresente a nossa próxima palestrante. Obrigada. Tá funcionando, que bom. Ok, então vamos mudar aqui. Eu estou tão feliz de apresentar a Karen O'Brien com a sessão dela sobre Você importa mais do que você acha. A Karen O'Brien é professora do Departamento de Sociologia e Geografia Humana da Universidade de Oslo, na Noruega. Ela é a cofundadora da Sea Change, uma organização que traduz a pesquisa em ação para transformações na sustentabilidade. A pesquisa dela foca nas dimensões sociais e humanas da mudança ambiental, com ênfase nas abordagens integrais da mudança transformadora. Seu livro mais recente é You Matter More Than You Think: Quantum Social Change for a Thriving World. Que tema interessante. Muito obrigada, Karen, por estar aqui conosco e bem-vinda. Muito obrigada, Cristiana, muito obrigada pelo convite aqui. Foi ótimo ouvir a sua palestra e ouvir a fala do Sean também. Então, já estou pronta para participar de mais um programa de pós-graduação. Então, deixe-me compartilhar a tela aqui com vocês rapidinho. Então, hoje eu vou falar sobre uma jornada em que estive nos últimos 10 anos, analisando como nós entendemos as mudanças sociais, como nós respondemos a questões de mudanças climáticas e custos de biodiversidade e também questões interessantes. Então, eu vou compartilhar aqui o raciocínio desse projeto e o trabalho que a gente está vendo aqui, que é de um artista norueguês, Tony Bjornam, que vocês viram por aqui. Então, eu tenho trabalhado nessa pesquisa há mais de 30 anos e fico muito preocupada em relação ao nosso futuro coletivo. E também estou muito convencida de que estamos subestimando a nossa capacidade coletiva para mudanças sociais. E, na verdade, como a Cristiana disse, eu fico pensando, né, nesse mundo, nessa transformação para um mundo equitativo e próspero. Eu acho que o potencial existe, mas para realizá-lo a gente precisa dar um salto quântico. E realmente essa é a grande questão com a qual eu ando lutando. Mas deixe-me começar com uma realidade, né, de onde nós estamos agora. Ontem, eu fui a um protesto sobre mudanças climáticas no horário do almoço na Universidade de Oslo, e eu comecei a conversar com uma jovem, eu disse, mas o que você está estudando? E ela disse, eu não estou estudando, eu comecei a estudar aqui, mas eu me senti tão sobrecarregada com ansiedade climática e dor, né, que eu desisti da faculdade. Então, eu vou chamá-la de Nina, né? Ela deixou a universidade e se juntou à Extinction Rebellion, e algumas semanas depois, ela se colou a um navio petroleiro russo para protestar com o corpo dela, fazendo uma resistência contra a importação do petróleo russo pela Noruega. E eu vejo, como professora, que a experiência da Nina é angustiante, mas como pesquisadora, eu não acho nada surpreendente. Então, a mensagem que a gente tem hoje realmente fala, né, desses artigos do Guardian, que ele está cobrindo essa sustentabilidade de uma maneira vigorosa e mudanças climáticas também. E o que a gente está vendo é que esses extremos catastróficos em todo o mundo dizem respeito a como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, as mensagens são dessas catástrofes. A gente está vendo esses eventos extremos sem precedências, como o aumento da temperatura na Índia, no Paquistão, mas também tendo impactos severos, tanto nos sustentos e nas vidas das pessoas. A gente está passando por muita perda no mundo.
Também estamos vivendo em um mundo de desigualdade cada vez maior. Estamos vendo divisões indígenas, e também desigualdades que estão afetando milhões de pessoas, né, que a gente está vendo essa injustiça. E também estamos vendo que estamos fracassando em atender quaisquer das objetivos que a gente acabou determinando em relação à Convenção sobre Mudanças Climáticas da ONU. Então, estamos fracassando em agir de uma maneira coletiva e responsável para as coisas. E sabemos também que as mudanças ambientais também estão aumentando essas doenças e os tipos de crises que estamos vendo da Covid, que parecem que vão continuar acontecendo. E, finalmente, a mensagem que nós temos é que a situação atual da guerra na Ucrânia também está acabando por levar a uma bonança para as petroleiras, né, para as empresas de petróleo e gás. Então, vocês podem ver como nós estamos começando a ver, tá, mas o que que a gente pode fazer em relação a isso? E talvez vocês não se lembrem, mas no dia 20 de janeiro, o Boletim dos Sistemas Atômicos colocou o relógio do juízo final, o relógio do apocalipse, que é um relógio simbólico que nos diz o quão próximo estamos de destruir o nosso mundo com tecnologias perigosas que nós mesmos criamos, e ele colocou o relógio em 100 segundos para meia-noite. E só para colocar em termos relativos, quando eu nasci, na década de 1960, o relógio estava em 12 minutos para meia-noite. E quando eu comecei a estudar os impactos das mudanças climáticas no final dos anos 80, estava 6 minutos para meia-noite. Então, o ponto aqui é a urgência de tudo isso, né? E eu digo que sem uma ação, você tem eventos catastróficos que eles podem realmente acabar com a civilização como nós conhecemos, e isso fica cada vez mais possível, né? Quando o relógio chegar a esses 100 segundos para meia-noite, todos nós estamos ameaçados. O momento é perigoso e insustentável, o momento de agir é agora. E nós podemos ver que esse relógio já foi colocado antes, né, da guerra da Ucrânia. Então, muitos de nós ficamos pensando, tá, o que que a gente pode fazer agora, né? E isso é algo que eu me pergunto a todas as manhãs, mas eu também fico pensando, né, será que eu e nós importamos? E esse é o ponto realmente da investigação, porque eu acho que hoje muitas pessoas estão sentindo que os problemas são tão enormes, tão gigantes, arrebatadores, e a gente tem que pensar, né, muitas vezes a gente acha que nós, como indivíduos, não importamos. E isso me levou ao projeto de livro, que eu vou chamar de Você se importa mais do que você pensa, Quantum Social Change, for a Thriving World, é o título do meu livro, e esse livro analisa o que que a gente pode aprender com a ciência quântica social e em relação às metáforas, metodologias e significados, né? A reação entre a mente, a matéria e o significado. E o que que isso diz do nosso entendimento da relação entre as mudanças individuais, coletivas e mudanças sistêmicas? Então, eu só gostaria de falar que essa mudança social quântica é uma abordagem para a transformação, né, que está baseada na nossa unicidade inerente, né, que a Cristiana falou lindamente como a relação entre o amor e o poder. Se vocês estiverem interessados em obter esse livro, vocês vão ver um link no chat, e aí vocês podem pedir uma cópia que eu imprimi aqui em Oslo. Mas eu só gostaria de falar a respeito dos argumentos aqui, porque, como o Sean disse, a realidade tem a ver com a maneira como nós somos educados nos últimos anos. E a gente precisa olhar os paradigmas, né, que são os conceitos, metáforas e padrões de pensamento que realmente influenciam algumas abordagens para a ciência, mas também eles influenciam como nós organizamos a sociedade. Então, só para falar aqui, a Meadows disse, né, pela maneira como ela fala sobre os paradigmas, ela fala sobre os paradigmas como uma fonte dos sistemas. Desses acordos sobre a natureza da sociedade, você tem fluxos de informação, feedbacks, talks, flows e tudo mais que diz respeito a sistemas. Então, se nós realmente estamos num momento de urgência, a gente precisa olhar de uma maneira mais profunda para os paradigmas, e a gente pode considerar como e em qual direção nós podemos escolher esses paradigmas. Agora, o paradigma dominante na sociedade ainda influencia muito da ciência hoje em dia, e ela emerge da época do iluminismo, né, com uma visão de mundo mecanicista, né, que
faz uma linha entre eu, você, nós, os outros, a sociedade, seres humanos e o meio ambiente, e realmente faz parte, né, da era da razão. E dentro dessa visão de mundo, a gente pode se ver como pessoas que estão desconectadas. E para onde isso levou, né? Levou a um mundo fragmentado, sendo que nós não nos vemos conectados uns com os outros. E, na verdade, isso está falando de todas as características de que precisamos realmente para a sobrevivência e para o bem-estar, não só para nós mesmos, mas para o futuro das gerações. Então, a gente está pensando num mundo cada vez mais fragmentado e polarizado. E o David Bohm falou isso em 1980, né, quando ele falou, né, que o que é necessário, principalmente, é uma crescente percepção do perigo extremamente grande de continuar com um processo fragmentário de pensamento. E o que eu acho que é muito interessante é que a própria ciência tem sido desafiada para olhar a realidade de uma maneira diferente. E mais de 100 anos atrás, houve cientistas falando a respeito da física quântica e da mecânica quântica, e eles realmente começaram a desafiar a nossa noção de realidade. A mecânica quântica força os físicos a remoldar a ideia deles para pensar realmente a natureza das coisas num nível mais profundo e revisar seus conceitos de posição e velocidade, assim como noções de causa e efeito. E isso é profundo quando nós pensamos que a gente realmente não sabe o que é a realidade. Há muitas interpretações diferentes da física quântica e a interpretação de Copenhague, também há outras interpretações, a ideia de que nós estamos vivendo em um holograma, enfim. Eu acho que isso é resumido de uma maneira muito interessante em relação ao Carlo Rovelli, que ele fala que a realidade não é o que parece. Ele diz que a busca do conhecimento não é alimentada pela certeza, ela é alimentada por uma desconfiança radical na certeza. E, novamente, isso trabalhando com centenas de cientistas que estão interessados em mudanças ambientais e transformações em relação à sustentabilidade dessas mensagens, realmente tem sido muito importante. E, novamente, voltando aqui para o David Bohm, ele diz que nas investigações científicas, um passo crucial é fazer a pergunta certa. Então, a pergunta que a gente pensa, né, elas informam as respostas que nós vamos ter, né? E eu estou interessado na pergunta, e se a realidade social não for o que parece? Dessa perspectiva realmente individualista e atomista. Então, se ela não é o que parece, o que significa isso para a relação, né, para essas mudanças do sistema e mudanças individuais? E eu fico pensando nisso no contexto das mudanças climáticas, e eu fico pensando se os insights da física quântica e da a mudança social quântica também podem inspirar transformações que não são só eficazes, mas também que sejam equitativas e sustentáveis. E isso eu acho que é muito importante para mim, porque, novamente, nós estamos vivendo na década que importa e nós estamos vendo mudanças que estão acontecendo de uma maneira muito mais rápida do que qualquer um acreditaria há algumas décadas atrás. Então, como é que para onde a gente vai daqui, né? Como é que a gente pega os insights da física quântica, que têm sido poderosos em desenvolver tecnologias como lasers e computadores, mudanças nos computadores também, e várias outras coisas. Como é que a gente pode estender isso para o nosso macro mundo, em nosso mundo social confuso, né? É aí que eu acho que a teoria integral entra. E para mim tem sido muito importante, porque muito do trabalho que foi feito nas pesquisas das mudanças feitas de um sistema, de um ponto de vista do sistêmico, né, realmente. Então, você pode ver isso daqui que isso pode ter uma abordagem integrativa. Para isso, a gente precisa realmente pensar na experiência, no comportamento, com sistemas e ver como eles funcionam e que tenham essa intraconexão com os demais. E para mim, esse é um esforço para levar esses diagramas que foram muito importantes para poder entender as nossas ciência sistêmica e trazer tudo isso à vida. E não só pensando no impacto nas atividades humanas, também na parte externa, como algo que está sendo afetado por isso, mas também fazer com que sejam
né, para que tenha um paradigma mais animado. Nós somos parte do sistema, nós somos conscientes, estamos cada vez mais cientes do sistema em que estamos mudando, tentando mudar, né? Então, novamente, nós temos um esforço bem grande aqui de influenciar a nossa abordagem para essa parte, né, ou um antropoceno, né, com um épico teológico realmente reconhecendo que nós estamos tendo um impacto tremendo nos sistemas geológicos, né, em escala. Se nós quisermos falar sobre essas mudanças sociais quânticas, a gente tem que olhar mais profundamente para os paradigmas. E, novamente, o paradigma dominante com o qual crescemos, né, para pensar, tem a ver com essa ideia não só de estar separados um dos outros, mas também do meio ambiente. E a gente acaba pensando como uma questão clássica, né? Eu acho que o Isaac Newton se referiu como né, partículas sólidas, maciças, duras, impenetráveis, imóveis. Então, a física quântica, ela tem sido considerada relevante apenas nessa escala atômica e subatômica, mas quando eu falo sobre a divisão entre os mundos quântico e clássico, na verdade, muitos cientistas sociais dizem que nós não precisamos realmente da quântica para saber que nós estamos conectados. Nós temos tradições de sabedoria, nós temos outros sistemas de conhecimento, nós temos várias outras teorias, a teoria dos jogos, etc. Mas eu estou interessada em ver o que esses paradigmas realmente querem dizer para o nosso entendimento das mudanças sociais ou coletivas. E essas mudanças sociais quânticas realmente têm surgido como um campo, como uma área que está analisando a tomada de decisões quântica, a teoria dos jogos quânticos, e também utilizando os métodos e as metáforas e as ideias da física quântica, para mostrar que os seres humanos não são só esses deterministas, né, e pensando em extinções eventuais. E isso acaba nos levando ao entendimento da natureza do universo, né? Como Dana Zohar fala, nós realmente vivemos em um mundo quântico, e uma vez que nós tenhamos entendido isso completamente, nada será o mesmo novamente. E para fazer isso, a gente precisa realmente mergulhar nas nossas crenças, né? O que a gente acredita em relação ao futuro? E o que a gente acredita em relação ao estado da realidade? As nossas crenças influenciam as perspectivas que nós assumimos na relação entre o eu e a sociedade, incluindo o que nós acreditamos ser politicamente possível. Elas podem ser conscientes, podem ser inconscientes, depende da extensão em que estamos cientes delas e como eles influenciam a nossa percepção e o engajamento com o mundo. Muitas pessoas vão dizer, eu não acredito em mudanças climáticas, e isso é uma crença muito poderosa que, na verdade, pode influenciar o que nós fazemos ou não fazemos. Mas eu não acredito que seria do mesmo jeito, porque isso acaba tirando o nosso sentido de agência e de potencial. Muitos das crenças atuais e debates atuais sobre as mudanças climáticas refletem crenças sobre certo ou errado, eu e eles, nós e eles, ou eu e ou. E a física quântica, na verdade, desafia essa separação e essa fragmentação e nos convida a repensar a relação entre sujeitos e objetos. Uma interpretação, conhecida como bayesianismo quântico ou cubismo, é baseada no realismo participativo, que explora o papel que as crenças pessoais desempenham na formação da nossa realidade. Em outras palavras, a teoria quântica, nessa interpretação, Perdão, o som dela cortou. Relationships matter also. As relações também importam. Hear me? Karen, Vocês ainda conseguem me ouvir? Karen, a gente está tendo muita interferência, parece que você mudou de microfone, né? Eu estou pensando como é que ele mudou. Porque a gente estava tendo muito ruído no microfone, no som. That's on your headset. Então, de repente, se você puder utilizar o microfone que está no seu headset em vez do microfone do computador. Perdão, não sei o que aconteceu aqui. Eu posso te ajudar. Of your screen. É só encontrar um mudo ali. Choose your microphone. You'll see it at the top. Você tem uma flechinha e você pode escolher o microfone. Let me just go out of the stop share mode Yes. for 1 second, because that's then, okay.
Okay. Does that sound Oh, better? that's a Tá 100 melhor? times better. So Nossa, Okay, great. 100% melhor. Muito melhor som. Isso para toda palestra só recentemente. Agora tá bem melhor, tá bem melhor. Muito obrigada. I'm sorry about that. Ok, então, perdão por isso. Ok, então falando a respeito de por que importam as relações, né? Novamente, como a gente se relaciona com a realidade é importante. E num sistema clássico, a gente realmente estava pensando na gente como essas bolinhas intra-ações, né? E não do ponto de vista da relação onde eu sou o coletivo, eu sou o sistema. E eu acho que isso começa, então, a nos levar a essa área desafiadora de como nós realmente nos expressamos com palavras, essas relações que acontecem. E podemos nos dizer que uma história diferente, né, a respeito de como sistemas mudam em relação também às mudanças sociais. E, novamente, as perspectivas relacionais, elas existem em muitas tradições culturais e realmente é a própria ciência que tem analisado esses sujeitos e os objetos. É a relação entre a mente, o corpo, e o indivíduo e o coletivo, os seres humanos no ambiente, tudo isso começa a aparecer de uma maneira muito diferente dessa história. Quando nós falamos sobre essa mudança social quântica, eu estou trabalhando novamente com a comunidade científica e que diz que tudo isso é muito legal como metáfora, mas eu quero enfatizar que, embora nós possamos falar sobre a natureza da realidade, até a maneira como nós falamos sobre a realidade tem implicações a respeito da maneira como nós lidamos com a mudança social. As metáforas são muito poderosas em criar a nossa realidade, e elas comunicam fatos, ideias, entendimentos e significado de uma pessoa para outra. Elas influenciam a realidade que percebemos e vivenciamos. Então, por exemplo, mudanças globais, climáticas são metáforas, e há várias outras metáforas na pesquisa que eu faço sobre mudança climática, e muitas reforçam a ideia desse eu ou nós contra eles, custo-benefício. Isso realmente leva a uma maneira particular de ter tipos de políticas que estão abordando essa questão. E elas não só existem nas nossas mentes, elas também existem, né, como significado. David Bohm fala sobre como essas metáforas geram um fluxo de significado que parece fluir entre e através de nós e entre nós. O Bohm enfatiza que esse significado compartilhado é a cola ou o cimento que gruda e mantém as pessoas e as sociedades unidas. Em outras palavras, quando nós encarnamos e vivemos isso, a gente pode gerar novos padrões, padrões mais sustentáveis. Então, as metáforas não devem ser negligenciadas. E um conceito que é metaforicamente poderoso, mas também é muito mais do que uma metáfora, é esse emaranhamento. No dia a dia, a gente fala de emaranhamento como algo entrelaçado, né, e todo mundo fica aí junto, mas o significado do emaranhamento, ele tem um significado específico na física quântica. Ele diz respeito ao fato de que as partículas separadas revelam informações a respeito uma das outras, de uma maneira não local, quando você mede uma delas. Então, embora nenhuma informação passe entre elas. Então, esse emaranhamento quântico diz respeito a ter uma não correlação localmente, né, ou correlacionada, em vez de causal. Então, a não localidade descreve correlações que não estão associadas a uma cadeia de mecanismos causais que se propagam continuamente pelo espaço de um ponto a outro. É um fenômeno real, e o nosso emaranhamento através da linguagem dos conceitos tem implicações profundas para as histórias que nós contamos a nós mesmos e as maneiras pelas quais nos comunicamos. Em um mundo quântico, a mudança individual, a mudança coletiva e a mudança dos sistemas estão muito emaranhadas através da linguagem, dos significados, dos valores, da consciência e, é claro, através do amor. A consciência importa. Se quisermos transformar conscientemente a sociedade de uma forma equitativa e sustentável, nós temos de reconhecer que a consciência é importante. E isso realmente It's not recognized to be very significant. na verdade, não se reconhece que ele seja significativo em uma perspectiva materialista. Acabamos não pensando muito no papel da agência, do livre-arbítrio, na responsabilidade pessoal,
a gente minimiza o significado de tudo isso, né, na nossa capacidade de resposta. E a gente sabe que na ciência não tem consenso em relação a o que é a consciência, até onde está localizada no corpo e onde ela se aplica a toda a matéria e quanto ela se aplica à matéria e se pode ser medida. E esse não é um problema trivial, porque ele está relacionado ao nosso sentido de lugar e relações com o mundo. Então, voltando para aquele diagrama que eu mostrei anteriormente, né, a gente fala sobre a atmosfera, biosfera, hidrosfera, a litosfera, etc. Mas a gente presta muito pouco atenção à noosfera, ou a esfera da consciência humana e da atividade mental, especialmente em relação à biosfera. E esse é o domínio que o Sean mencionou no programa dele de educação. Mas eu acho que um dos aspectos mais profundos da mudança climática é que nós estamos começando a perceber conscientemente que nós estamos influenciando os sistemas globais e que nós podemos começar a mudar os sistemas, né, como o sistema econômico, o sistema político, o sistema social. Quando nós negligenciamos a consciência e a natureza coletiva transpessoal e compartilhada da realidade, a gente subestima o papel da agência individual e coletiva nas mudanças sociais. E isso nos leva à agência, porque a agência importa. As transformações para um mundo equitativo e próspero não vão acontecer simplesmente através de um pensamento e de uma esperança, embora a gente queira muito, né? Eles exigem ações e intervenções que desafiem sistemas desatualizados, né? Os sistemas que estão se manifestando no mundo como nós vemos hoje, né? Uma física e teórica feminista, Karen Barad, fala do conceito dela de intraação e diz respeito à agência em todos os momentos que nós constantemente estamos tendo impacto, tanto como seres humanos como os não humanos, no mundo que nós vemos. E reconhece a inteireza, né, ou a totalidade, vê que tem uma qualidade de agência que, na verdade, é replicado em várias escalas. Agora, com a agência vem também uma responsabilidade pelas normas, pelas regras, pelos padrões, pelos regulamentos, instituições e todos os outros aspectos da sociedade que influenciam quem se beneficia, quem perde e quais são os resultados dessas mudanças. Então, quando falamos das mudanças sociais quânticas, a qualidade da agência que nós mostramos a cada momento importa, e ele influenciou em como nós mudamos nós mesmos e como nós mudamos a sociedade. E isso me remete ao conceito dos fractais, porque os fractais, a gente os vê na natureza, né, geralmente na álgebra e na geometria, mas quando nós falamos sobre mudanças sociais, a gente precisa pensar em termos de padrões. E esses fractais quânticos, ou fractais sociais, realmente incorporam qualidades e valores que se replicam em todo o sistema. Equidade, justiça, compaixão, amor, todas essas coisas realmente começam a ser uma questão de criar um padrão que, na verdade, pode se replicar em diferentes escalas. E para mim, ser capaz de criar padrões que sejam não locais e emaranhados uns com os outros, isso mostra que nós temos o potencial e o poder de criar uma mudança diferente. Isso significa também que nós precisamos pensar no momento como um processo de fractal, e volta para a ideia de que você importa, e você importa mais do que você pensa, não só pelo que você faz, mas como você show up, como você aparece também e está presente. Então, pensando, né, realmente no estar presente, no crescer, no se abrir, no despertar, no se purificar, isso importa porque nós estamos constantemente interagindo e interagindo com outros. A gente está tendo esses efeitos multiplicadores o tempo todo, estamos constantemente gerando fractais de mudança. E com essas mudanças ambientais globais, as transformações estão acontecendo, quer nós queiramos ou não. E diz respeito a como nós podemos responder e como a gente faz essas mudanças. Isso é que importa. Então, quando eu chego nesse momento, as pessoas estão dizendo, sim, 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 isso tudo soa muito abstrato, mas o que isso quer dizer na prática? E eu acho que a resposta para isso é que a prática importa, né? No meu trabalho, eu trabalho com as 3 esferas de transformação que olham a relação entre o prático, o político e o pessoal, e todas as esferas, e como essas esferas estão interagindo, e como nós aparecemos, né, show up nessa esfera prática, isso está relacionado a todo demais, e como nós encontramos pessoas que não compartilham do nosso ponto de vista, e se a gente não se importa com as mesmas coisas que essas pessoas pensam, isso ajuda a influenciar o tipo de resposta prática que nós podemos implementar.
Isso significa voltar para essa ideia de ser fractais de mudança. Nós começamos a ver que todos nós temos uma esfera de influência, nós temos várias esferas de influência, né? O que nós fazemos como indivíduos influencia a nossa família, a nossa comunidade, as nossas vilas, cidades, estados, etc. Então, em vez de simplesmente ir, né, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou local e global, nós começamos a ver que nós importamos no momento em todas as escalas. Né, isso transcende tempo e espaço. Isso é muito empolgante porque isso nos mostra que essa mudança social quântica é um processo não linear e não local. E eu acho que quando nós começamos a colocar tudo isso junto, a gente pode ver que nós estamos realmente subestimando a nossa capacidade de ter mudanças sociais. E isso, então, me leva a, o que que a gente faz, né? Como é que a gente pode fazer tudo isso? Então, voltando para a aluna Nina, que eu mencionei antes, ela e muitos outros reconheceram que nós estamos na década que importa. Nós temos uma pequena janela de oportunidade para responder aos desafios globais de uma maneira eficaz. E isso não é só para mudança climática, mas também a perda de biodiversidade, governança global, conflitos, todas essas coisas que realmente estão emaranhadas aí. E o que a Nina também reconhece, e eu acho que muitos jovens entendem, é que nós estamos constantemente deixando a nossa pegada no mundo. A gente está constantemente fazendo a diferença, nós estamos influenciando constantemente as mudanças e nós importamos no momento. E para mim, essa ideia né, da mudança social quântica é que quando nós reconhecemos esse poder, o potencial que existe aqui e agora, nós sabemos que podemos fazer muito melhor em termos de responder a mudanças ambientais. Então, no final das contas, eu acho que, novamente, nós estamos subestimando o nosso poder coletivo para mudanças sociais. Nós precisamos de um novo paradigma, e o paradigma já existe, a gente só precisa ocupar esse paradigma. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, e eu gostaria de estar com vocês aí em Budapeste. Muito obrigada. And to Karen. Palmas para Karen. Thank you so much, Karen, and I can't wait Muito to get your obrigada, Karen. E mal posso esperar para ler o seu livro. Foi tão empolgante ouvir você falar. Muito obrigada. Ok, pessoal? Então, teremos uma facilitação agora. Perdão. Do Matias, que falou sobre a sua qualidade desse graphic recording. E neste momento, a tradução para o português se encerra. Since 2005, he has been building teams, business model, and products, always with a strong integral approach. He's a founder and CEO of Visual Facilitators GmbH in Germany, with a team of 35 visual strategists, graphic recorders, and integral facilitators. Matthias is especially skilled in also visualizing the intangible, more subtle or energetic realities as they appear at IEC. You will find his website, the link to his website, in the chat. And what we will do here, Matthias he actually visually captures the sessions and keynotes in real time and provides a visual summary for each participant. This is a so-called graphic recording on generative scribing. It's not illustration or art, but it's its own discipline. The intention is to facilitate the process of the speaker and to document the content of all IEC participants. Matthias, thank you, and I'm excited to see your beautiful work. Are you there? Well, sorry to announce that Matthias somehow was in the room this whole time and then has disappeared. So it seems that his connection was lost or something. Oh dear. So we'll have to share his graphic recordings on Facebook. But what I can do is just share briefly to show you what his graphic recordings looked like from yesterday. I have those available. Wonderful, thank you.
This here is from the talk, the first 3 keynotes. So you can take a moment to take that in. He's coming back online. Excellent. We just got the message here. Thank you so much. So this is one of them from yesterday while we wait for Matthias. Here he is. I will make him co-host. We do it later. Thank you. All right. And then I'll just show you one more, and then we'll bring Matthias. Thank you, Gabriel. This was from Ken Wilber. Wow. Okay. So just for a moment. I'm ready to bring Matthias live when you are. Yes, absolutely. Jump right in, Matthias. Feel free to unmute yourself. Hey there. Hi, Matthias. I was just called by a text message on the phone that I'm on. I wasn't in the Zoom, but I'm here. I don't know what you expect, but anyway, what I did was I was just simply listening. Maybe I was the chief listening officer in the room. I don't know, but I was listening and filtering the information and kind of creating value for everybody in the room, be it online or in the room or beyond on social media, whatever. So this is like taking minutes in a different way. And I just did it for the talk of Christiane that touched me very much. So this is coming later for you. Thank you, Christiane. So this will be the next one. And we'll continue. So maybe that's all for now. All right. Thank you, Matthias. I'm sure we're going to have another opportunity to take a look at your beautiful recordings. So see you back later. Thank you. And so, Bence, over to you. I think we have some announcements. Yes, some announcements. So we are not having any more lunch and dinner organized because it didn't work out too well. So what we do is you guys go and find your own lunches and dinners. And I would like to ask something from you. I would like your help. Your help to us once presenting and coming up to present from now on is that you are here in the room. The lunch break is easy because it has more space and more time, but the dinner break is very short. It's 1 hour. And yesterday, half of the people didn't come back, which, I mean, you are totally free. You don't have to come back. But if you choose to participate in a conference in the evening as well and support those who are speaking and paneling in the stage, then your support is to be here for them as the audience. We grew to 50 people. Yesterday, we were like between 30 and 40. Today, we are 50 in the room, and we will grow into 100, 120 by Saturday. But at this smaller number of 50, if like 20 people are missing, that's already felt. You know, if we are hundreds, then it's not felt. So you can support the speakers by deciding that you practice discipline for the dinner break, that you will come back after 1 hour and be here on time. So this is 4 times today, tomorrow, Saturday, Sunday, if we can ask you to do that. Now, we invite you to come to Marriott's restaurant down here. So the easiest way to do this, that we just go down to this restaurant, everybody orders a la carte, pay by card because that's much quicker than cash, you know, and then come back to the hall. So in that way we can continue socializing. You have a la carte whatever you want, and we can keep the time frame. So that's the invitation from today for dinner. And what comes now, if we can have the program projected to Zoom and to the big screen here in the hall. Mehet? Ezt adjátok ki. You're not connected. Then I would like to a little bit talk about the afternoon program. Hopefully it's coming up now. Yes. I know, I just wanted to show it to them so it's more clear. So let's see if this works here. My computer loves to trick me, but only when I speak publicly. Otherwise, he behaved perfectly. There you go. There we go. Yep.
So now we are going to have this 30-minute break with coffees outside here. And then we have 4 presentations, and 1 is live in this room. So those of you who want to participate in the live presentation, then come. And Katerina and Vitas, who already keynoted yesterday, and other friends joining partly here, partly on Zoom, are going to take you deeper into this topic of the word map and voice of Ukraine step in theater. Actually, they are creating a playful process, so I think they are going to have you guys do some theater work here. So it's not something like that, but it's not just sitting, but kind of more interactive, more playful, and more personally experiential take. So you can join that from Zoom too. We are going to feed that into the Zoom, so it will be a combined hybrid session. And then those of you who like to join Sean Hargens for a deeper dive with the UFOs and the noetic sciences, you can go to the Zoom session, room 2. Room 3 has Susan Cook-Greuter, Larry Merkuliev, and Akasha Sanders. They are doing the art of cross-cultural listening and appreciation. It's also translated to Espanol. And room 4, Diana Claire Douglas and Anna-Marie Verhoeven, long-time IEC participants and contributors and great collective field workers, constellators, are going to offer Walking the Spiral of Peace, translated to Espanol también, Caminando por la Experiencia de la Paz. And after this, we have the dinner break, and then for the evening sessions in this room, we have John Dupuy at the main hall, broadcasted into Zoom hybrid session, and an experiential Vision Quest workshop are going to be offered here. Then Brian Robertson, the founder of Holacracy, is presenting today in room 2 over the Zoom, Rules Without Rulers, Lessons from Self-Organizing. In room 3, Dr. Roger Walsh is going to speak, Contributing Effectively in Times of Crisis. Probably most of you already know Roger Walsh, also a very long-time transpersonal and integral leader, a true elder of our community. And room 4, we'll have Raúl Armayo, the Latin American integralist who was speaking yesterday with that colorful image behind him. That's Raúl, the leader of La Vida Integral, Culture of Peace and Integral Practice in Colombia. Cultura de Paz y Práctica Integral en Colombia, traducido al español. So that's for the sessions, and after a break, the evening party starts at 10:15 p.m. Here, we are going to dance and party with Zoltán Kerényi Kis, a Hungarian ecstatic dance group facilitator. So if you have for dance fun, then come. If you are more quiet on socializing, then you can go socializing or use the Zoom socializer. So that's it. Have fun with the break now, and see you back in 20 minutes. Thank you.